Graça e paz, queridos, graça e paz. Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje, obrigada pela noite de sono, pelo renovo, porque é o Senhor é quem nos sustenta com a tua destra de justiça, tua bondade que se renovou a cada um de nós. Obrigada, Senhor, pela vida de cada pessoa que aqui está, por cada família. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor use com bondade, com graça, com misericórdia a pessoa que vai transbordar nessa manhã. Que ela possa falar, Senhor, daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor está fazendo, que ela possa ser um instrumento nas tuas mãos. Aqueles que estão aqui hoje precisam de algo, Senhor, precisa de uma visitação do teu Espírito. Ser com cada um de nós, Pai. Vá de encontro à nossa casa, nossos filhos, casamentos, família, esposos. Toma, Senhor, a vida de cada pessoa aqui nas tuas mãos. Cobre as crianças dessa sala também, os netos. Ah, Espírito Santo, também te pedimos, visita a nossa nação. Cobre a nossa nação com o sangue de Jesus. Restaura, Senhor, a ordem, o progresso. Senhor, visita as famílias que estão endividadas, Pai. Toma, Senhor, a justiça nas tuas mãos. Faz justiça, Pai, sobre a nossa nação. Assim como no passado o Senhor não deixou, Pai, de responder a oração do teu povo, nós te pedimos, responde a oração da tua igreja e dá refrigério, Pai. Dá refrigério à nossa nação. Tem misericórdia do pecado que nós temos cometido contra o Senhor como nação. Perdoa a idolatria, a feitiçaria, Pai, a corrupção, os desvios, a opressão, mas que o Senhor possa visitar o Brasil com misericórdia. Também intercedemos por Israel, te pedimos que haja paz sobre Jerusalém, que o Senhor esteja tomando também a cidade santa nas tuas mãos. Muito obrigada pela vida da pastora Mônica, da missionária Lila, obrigada por essas famílias, Pai, e obrigada por esta sala. Que o Senhor Deus esteja conduzindo o teu povo, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Fala conosco através do transbordo de hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fala conosco, Senhor. Hoje, terça do Transbordo Sem Fim, meu coração se encontra alegre, porque mais um ano vai completar que o Senhor nos conectou. Então, vem para cá sem demora, minha boneca de porcelana, aquela que eu chamo, aquela que eu profetizo, a mais forte do mundo, em nome de Jesus. Vem para cá, Zita Guimarães, transborda conosco nessa terça-feira. Amém, amém. Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, estamos aqui hoje aqui com muita alegria em nossos corações, agradecendo ao Senhor, porque Ele é bom e Sua misericórdia dura para sempre. E o meu transbordo de hoje, eu quero falar a respeito de algo que aconteceu comigo até mesmo mês passado. Mês de março, eu tinha uma viagem, né, que eu tinha comprado para ir para Camboriú, para o balneário, porque tenho um apóstolo, o pastor apóstolo Pedro Medina, e eu sempre acompanhava ele, e eu gostei sempre muito das ministrações dele, eu aprendi muito com ele, e fiz alguns cursos, assim, a vontade minha, assim, no meu coração era de um dia conhecê-lo, mas não imaginava que eu um dia iria. E um dia surgiu a oportunidade para que eu fosse, e eu fui. E antes disso, eu quero deixar uma palavra aqui que ele me deu, Deus me deu lá, quando eu estava lá no restaurante, na hora do almoço, ele disse: Deleita-se no Senhor. Salmo 37. Porque quando eu saí daqui, da minha cidade, estava assim mesmo um caos, na verdade, né? Tudo para mim não ir, porque meu filho, a minha nora passou mal e eu tenho que operar, fazer a cirurgia para tirar a criança, que ela estava sem líquido, então estava assim muito confuso e muito assim, por mais que eu não fizesse muita coisa, mas o fato de eu estar aqui para mim já me descansava um pouco, né? Porque eu estava lá e ajudava ele com a outra bebê, então eu via assim ele muito cansado assim, e aquilo assim me fazia assim, se tu não quiser que eu vá, eu não vou. Ele falava, não vá, vai. Eu falei assim, eu vou.
eu vou continuar orando e o Senhor vai cuidar de ti. E fui. E até mesmo quando eu fui na viagem, eu passei mal porque deu muita cãibra. Foi eu entrar no avião, eu senti muita cãibra no meu pé. E, e isso é horrível, né? Assim, estranhei o frio, acredito. E não estava o corpo preparado. E assim foi mesmo, cheguei lá e eu orando ao Senhor, porque eu tinha um propósito de ir lá, que era conhecer ir nessa igreja e conhecer esse apóstolo pessoalmente. E a gente passou 7 dias lá, foi eu e a minha pastora. Fizemos 7 dias e no domingo eu fui na igreja. E ali ele orou, eu fui no culto, né, que é específico para cura. E eu falei, Senhor, eu tô aqui, o Senhor, eu coloco diante do Senhor tudo aquilo que o Senhor sabe que eu preciso. Porque às vezes a gente quer colocar, né, assim, algo na nossa vida, mas como diz aquela palavra, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, eu vejo que tudo na nossa vida, nessa vida, assim, Jesus falou que é riquezas injustas. Até mesmo muitas vezes a gente busca uma cura, busca uma cura, porque a gente quer ser curado, mas e a nossa vida com Deus? Como que a gente está com Deus? E depois que a gente receber essa cura, como é que a gente vai permanecer com Deus? Então, eu entreguei. Aí quando a gente entra lá, eles perguntam, né, qual é o propósito de a gente estar lá e tal. A gente colocou, né? Escreveu lá e tá. Aí eu falei assim, né, no coração, pressão, essas coisas assim. Aí tá, e a gente fica lá e depois eles chamam as pessoas, né? Ele fala, dá a palavra e chama a gente. Para quem não foi lá, né? Para quem foi já sabe. Aí ele ora e amém. Sentou, tem gente que é curado na hora, né? Porque a gente sabe que é assim, tem milagre, mas tem cura que é gradativa, é depois. E teve uma hora que ele falou assim que ele tinha problema de circulação. E eu estava bem próximo dele, e eu falei assim que eu tinha problema de circulação, que eu, inclusive que tinha chegado de viagem, estava com cãibra, tinha sentido muita cãibra, e ele falou assim, mas eu já orei por você? Eu falei assim, já. Aí ele falou assim, não, então tome posse da sua cura, que a senhora vai ser curada. Isso aí é gradativo, ele falou. Aí eu falei, amém. Aí a gente tinha o culto e terminou, a gente veio embora. Quando eu saí de lá, e a gente foi jantar. Aí a gente foi, e quando a gente estava jantando, eu ouvi esse versículo aqui. O Senhor falou no meu coração nitidamente: deleita-te no Senhor. E eu fiquei com aquela palavra, deleita-se no Senhor. E depois eu fui aprofundar no meu conhecimento no deleita. A gente fala muito isso, né? Muitas vezes, mas a gente nem atenta nessa parte do deleita. Em versão fala confia no Senhor. E aí ele atenderá o desejo do seu coração. Mas ficou só na primeira, na letra A, no primeiro A, né? Deleita-te no Senhor. E aí depois aí quando eu vim em viagem, foi tudo bem, graças a Deus, de volta. E eu fui pesquisar, porque isso ficou na minha mente. O Senhor, se você quer falar comigo alguma coisa assim, o que está faltando para mim? Aí eu fui pesquisar sobre o confia no Senhor, deleita-te no Senhor. E eu disse, Senhor, verdadeiramente eu não confio no Senhor. Quero te pedir perdão, porque eu não confio. A gente é muito fácil falar, dizer para outra, aconselhar, dizer, confia em Deus, confia no Senhor, te deleita nele, ele vai fazer, mas a gente, para nós mesmos, a gente não, eu, particularmente, parece que eu não, eu disse para ele, Senhor, eu não confio, fico aflita, quando eu não posso fazer, quando eu não tenho, eu perco o controle, então aí eu comecei a estudar sobre o confia no Senhor. E realmente eu reconheci que eu não confiava em Deus. E eu pedi ao Senhor nas minhas orações que eu confiasse. E semana passada eu pensei nesse transbordo. E eu falei assim, eu vou colocar o meu nome para me transbordar. Porque foi algo assim que para mim foi muito assim impactante e eu precisava contar. Eu contei só para uma pessoa,
mas eu precisava ir mais além para glorificar o nome do Senhor. E um dia, até mesmo antes da viagem, uma pessoa lá na igreja, ela falou assim para mim, ela chamou assim quem quisesse para você receber oração, e aí ele olhou para mim e disse assim: você tem você à noite você acorda e tem algo que te perturba, porque na verdade, quando eu deitava de peito para cima, eu sentia algo no meu peito, assim, é como quem já sentiu dor no coração, sabe que é uma dor assim muito aperta, parece que aperta o peito da gente que vai chegar na costa. É uma dor terrível. E eu sentia esse incômodo, não era muito, não era assim uma coisa que não desse para suportar. Mas até isso não me incomodava tanto. E quando ele me chamou, ele falou assim: você me conhece? Eu disse: não. Aí ele disse assim: mas você tem algo que te perturba durante a noite. Você sente um incômodo no seu peito. Aí ele até pegou no peito dele, se mostrando. Aí eu falei assim: sim. Aí disse assim: é, eu quero dizer algo para você. Você receba o que está na minha vida. Ele não disse assim para mim: você vai ser curada, ou Deus vai te curar. Ele só disse isso: receba o que está na minha vida. E eu acredito que eu tenha dito amém, porque na minha mente eu entendi que o Senhor ia me curar. Mas, e depois eu fui refletir nisso, eu fiquei pensando. E o que tem na vida dele? O que será que ele entregou para mim? Porque para outras pessoas, ele falou: o Senhor está te curando, receba a sua cura. Mas para mim, para uma outra moça, ele não falou. E amém. Né? Eu falei: Senhor, o Senhor viu, está em tuas mãos. Então, e aquilo, no dia que eu cheguei do culto, eu fui fazer o teste, né? Fui fazer, deitei e eu não senti. E eu falei: acredito que o Senhor me curou. Mas quando passou uns dias, eu voltei a sentir e mais forte, muito forte. E aquilo assim me incomodava. Eu tinha que achar uma posição para deitar, para me dormir, para que não incomodasse. Mas continuava aquilo e muitas vezes até cada vez mais forte. Tinha dia que eu pensava assim: o meu coração tem que fazer os exames para ver, mas tem exame que tem que levar, que eu até mesmo não posso fazer porque vai prejudicar os meus rins, que tem que tomar lá um complemento lá, e então eu não estava mais fazendo esse exame. Mas eu achei que era necessário, que tinha que fazer. Mas aí também eu não fiz. Aí tá, com isso que ele orou para mim, eu casa, e ali eu comecei a estudar mais sobre deleita-te no Senhor, e também confiar, e pedindo em oração que o Senhor me ajude a confiar. E esqueci não, assim, deixei, parei de orar sobre isso, essa causa. E e ali eu comecei também a ler mais a Bíblia, orar mais. Às vezes eu orava assim pela manhã, até umas 10, 9 horas, até me dar fome, aí eu ia comer, ou então, né, jejuando, ali orando, mas eu quis mais, passar mais a tarde com o Senhor, e eu queria mais. E comecei a ter mais fome e sede da palavra de Deus. E quando foi um dia, eu fui comprar umas vitaminas para mim, porque até então, assim, eu sei que já preciso tomar bastante vitamina. E eu já estava, assim, um pouco sem vitamina, continuava a tomar magnésio, essas coisas para cãibra, porque tem muito, assim, por causa da circulação na minha perna, melhorou bastante, mas de vez em quando eu ainda sentia. E quando foi um dia, eu fui lá numa drogaria, e aí ela me indicou umas vitaminas, e eu tomei, fiquei tomando aquelas vitaminas, sempre buscando em Deus. E sempre essa palavra, pesquisando sobre o confiar, sobre o me deleitar no Senhor, que era essa palavra que o Senhor tinha me dado. Então, eu sei que muitas vezes, a gente muitas vezes ora por algo específico, e o Senhor diz na sua palavra: me busca em primeiro lugar, me busca em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas.
né? A gente sabe que, como eu falei no início, a gente é curado, às vezes é curado, mas vai chegar um dia que essa nossa carne, ela vai se acabar, ela vai morrer, ela vai virar terra, porque foi para isso que a gente veio. Mas o importante é a gente estar com Deus, a gente buscar nele, a gente confiar nele, continuar acreditando que se ele fizer, ele é Deus, como tem aquele louvor, e se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus. Então vamos buscar ele sempre. E cada vez que a gente busca, a gente quer mais. Ele começa a nos dar mais essa, abrir nosso entendimento, a nossa da clareza, fala conosco. É tão bom quando o Senhor, assim, parece que a gente entra assim, num lugar onde a gente parece que não tem nada para falar. Quando eu pensei ontem, assim, eu não tinha nenhum louvor, não estava falando, pensei assim, não tem nenhum louvor, mas o Senhor vai usar, e o louvor que for colocado, amém, e na hora ele me vai lembrar desse louvor, e eu falei para a Mônica, né, esse louvor, e assim, porque é isso que nós precisamos, é buscar essa presença do Senhor, é buscar a face do Senhor, nos sair dos nossos maus caminhos, da nossa incredulidade. Porque muita coisa, às vezes eu entendo que a gente não consegue ficar. Nós não temos fé, a nossa incredulidade, muitas vezes. Então a gente precisa trazer isso para a nossa vida também, esses entendimentos, porque tirar essa palavra e colocar no meu coração para que eu possa viver essa palavra, muitas vezes há uma barreira, né? A gente sabe que a oração de Daniel, Deus já tinha entregue para ele, mas houve ali uma, um impedimento, né? O inimigo tenta impedir a nossa bênção para que a gente possa receber. Então a gente também precisa permanecer, continuar, porque esse é o segredo para que a gente possa viver uma vida que o Senhor quer, uma vida saudável, que o Senhor colocou o homem para estar no jardim, para morar no jardim. Então o Senhor quer uma vida boa para nós aqui nessa terra também. E a gente muitas vezes é tanta enfermidade, tanta perturbação assim, que a gente fica assim triste, né? Angustiado. E eu já contei aqui que muitas vezes eu passei por muita luta de enfermidade. Foi muito. Se terminava um, passava um ano, um pouco e vinha outra, e vinha outra. Eu tenho muita experiência com isso. E até chegar um tempo de dizer para mim assim: não pede mais para ser curada, não. Não pede. Tipo, te conforma com isso. Só ora pelos outros e Deus vai orar por ti. Deus vai cuidar de ti. E eu até então estava mesmo nessa fase, né? Eu estava sempre assim. Eu não fiquei mais orando por mim. E, e quando foi esse dia, né? Como eu falei, que eu fui comprar umas vitaminas, que eu estava necessitando da vitamina. E eu comecei a tomar essas vitaminas e esse incômodo estava cada vez mais forte. Mas eu não estava me importando com isso, não. E quando foi um dia, uma vitamina que era para me tomar só uma durante o dia, eu esqueci e eu tomei duas. E geralmente, quando eu tomava vitamina que era muito forte para mim, a minha pressão subia muito e eu passava mal à noite. Era algo assim que acelerava muito o meu coração. Então, assim, eu tinha muito cuidado com essas vitaminas, que assim, às vezes pensa que é vitamina, mas como a gente diz, a diferença do veneno para o remédio é a dose, é a quantidade. Então, aí nesse dia eu tomei enganado, aparentemente, né? Acredito que aparentemente tomei enganado. Eu, em vez de tomar uma pela manhã, e quando foi à tarde que eu tinha que tomar um outro remédio, eu tomei ela de novo. E eu só percebi quando eu já tinha engolido ela, já tinha tomado. E eu disse, meu Deus. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, quando eu espero, oro, Senhor, que não me faça mal, porque eu estou tomando, já sabia, né, que quando eu tomo, eu ficava, a pressão subia muito, e isso às vezes eu nem dormia à noite, porque me incomodava muito, acelerava muito o coração. E ali eu fiquei imaginando que
que não ia fazer mal, também eu não fiquei colocando na minha mente, não. Tentei tirar, colocar outra coisa, não quis ficar pensando. E quando foi à noite que eu fui me deitar, começou a pressão aumentar. A pressão começou a subir, eu já tinha tomado o remédio da pressão, fui medir, estava alta, e eu falei, eu pensei, eu não posso fazer mais nada. Eu não posso fazer mais nada porque eu já tomei o remédio, eu não vou fazer, eu não vou deitar, vou esperar o sono vir, e se ele não vir, amém. Mas eu não posso fazer nada. Já fiz a minha parte que eu tinha que fazer. E deitei. E aquilo incomodando cada vez mais, porque a pressão aumentava cada vez mais. E quando eu fiquei ali tentando buscar um posicionamento para mim dormir, como eu fazia, eu não conseguia encontrar. Estava assim muito acelerado mesmo. E quando eu teve um momento que eu virei para o lado direito, porque assim, às vezes eu virava para o esquerdo, ficava muito incomodando, assim, encostava assim e ficava batendo muito forte o coração. Eu virei para o lado direito. Quando eu virei para o lado direito, foi algo assim que, quando a gente faz o cateto, não sei quem daqui já fez, mas quem faz, pelo menos eu senti, porque eu fiz no braço. Ele coloca aqui, tipo, uma mangueira, algo lá, o aparelho, e a gente sente ele entrar assim nas artérias. Até chegar aqui no ombro, eu senti. Daí do ombro para frente eu não senti mais. Mas a gente sente aquela coisa entrando assim dentro da artéria. E nesse momento que eu virei para o lado esquerdo, eu senti como se o sangue, como se um tubo, um cano, tivesse entupido e algo assim desentupiu. O sangue correu assim, tão rápido na artéria que foi até no meu dedo. Chegou bem no dedo do meio, assim, e ficou dormente o meu dedo, adormeceu. E ali eu fiquei, meu Deus, o que que é isso? Pensei assim, acho que agora eu já vou. Jesus está me chamando. Acho que eu já vou. E ali, aquela foi uma vez só, mas muito forte mesmo, de entrar no meu braço e chegar a adormecer o meu dedo. E eu balancei o meu dedo e mexi nele assim para que ele voltasse ao normal. Aí eu levantei, andei um pouco assim, aí eu falei, meu Deus, o que é que aconteceu comigo? Ou foi a minha cura, ou não sei. E ali aquele incômodo e aquela sensação na minha mente de que algo tinha acontecido ali e que eu sentia assim como tivesse desentupido tivesse algo entupido naquele momento desentupiu e o sangue foi para correu. E eu lembrei do sonho que na época, a minha líder, quando eu fiz o cateto, ela disse que ela tinha tido um sonho comigo e era como se tivesse uma tubulação, como se eu tivesse fazendo uma tubulação e havia muitos canos, ela falou, e os canos estavam tudo entupido. E ela falou assim, meu Deus, essa cirurgia que a irmã vai fazer vai ser muito dolorosa, porque vai ser muito trabalhoso, porque tem muita artéria entupida, ela falou. Depois ela falou para mim. E o médico falou isso, que havia muita artéria com muita gordura por dentro. E eu falei assim, mas eu nem sou gorda, mas é a gordura que cresce, que cria por dentro, né? Por causa da diabetes na época, por causa da pressão. Então, tudo isso vai criando, vai entupindo as artérias, colesterol, triglicerídeos, então tudo isso. E isso causou muito isso dentro no meu coração, a ponto de, né, na época que eu contei aqui, o coração estava funcionando 1%. E eu precisava, né? Até eu contei também, precisava fazer cirurgia para que outras artérias fosse para eles verem o que eles iam fazer, porque não tinha mais estende para ser colocado em outras artérias. E também eu contei aqui que Deus fez uma artéria nova, porque quando eu fui novamente fazer o exame, a médica disse que não era mais necessário, porque havia nascido uma artéria nova no meu coração. Então, ali eu acreditei no Senhor, que o Senhor tinha feito algo na minha vida, que eu tinha orado que eu não queria mais passar por aquela situação que eu tinha passado, nem por cirurgia nenhuma no coração.
E ali, né, eu lembrei disso e ali eu pensei, o Senhor me curou, recebi um milagre. E isso na minha mente, eu fiquei comigo mesma. Mas eu esqueci do incômodo do meu peito. Eu esqueci, porque depois disso eu dormi. Eu dormi. Quando foi no outro dia, eu fui fazer o teste, eu fui ver, e eu não sentia mais nada naquele incômodo. Eu fiquei deitando, falei, pensei assim, não, acho que é porque durante o dia, mas à noite vamos ver novamente, né? A gente vê que é prova. E ali, quando foi durante a noite, eu fui para a glória de Deus, amadas, eu nunca mais senti. E eu louvo a Deus, porque até mesmo um dia antes eu tinha ouvido um áudio, um vídeo, e o vídeo ele estava falando de um testemunho que tinha acontecido na vida dele. E quando ele terminou, ele falou assim: Você que parou nesse vídeo, quero dizer para você agora que você vai receber a cura, você vai ser curada. E eu falei assim: Em nome de Jesus, eu vou ser curada desse incômodo do meu peito, vou ser curada do meu pulmão. Eu fui dando o nome dos órgãos todinho, né? Do meu corpo. E aquele que viesse a cura já era lucro. E eu falei, aí eu disse: Amém, eu tô curada, eu tô curada. E isso que eu quero trazer hoje aqui é justamente isso. Quando você vai ser curada, você está curada, né? Então, esse cômodo que você chegou hoje até aqui, o Senhor te trouxe aqui, o Senhor te trouxe aqui nesse momento para dizer: você está curada, tome posse da sua cura, te deleita no Senhor. Esse é o segredo, deleita-se no Senhor. Então vai chegar um momento, tome posse da sua cura. Porque eu creio que o Senhor me usa em cura. Sim, Ele me usa em cura, sim. Há muitas vezes parece que nós somos provados. Porque muitas vezes vem para a gente. E muitas vezes a gente tem palavra para os outros, mas para nós a gente não tem. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que nessa manhã você receba a sua cura para a glória e louvor do seu nome. É algo assim que nos traz paz, nos traz alegria, nos traz um renovo na nossa vida. E foi isso que o Senhor fez, isso que o Senhor faz. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. E Ele nos adotou, Ele nos trouxe para perto dele para nos trazer, fazer feliz. E é isso que é o propósito de Deus na nossa vida aqui nessa terra. Amém? Então, esse é o meu transbordo de hoje. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um que está aqui. Muito obrigada. E que Deus continue nos abençoando e para a glória e louvor do nome dele. Amém? Aleluia! Deleite no Senhor. A gente tem passado essa semana aqui, gente, quem está aqui acompanhando a sala tem visto que a gente está aqui, que o Senhor está batendo uma tecla de mudar cenário. A gente tem visto isso aqui, o Senhor está mudando o cenário, está mudando o decreto. Obrigada, Zita Guimarães, obrigada por trazer, por fortalecer mais um pouco a minha fé. Eu recebo a minha cura e eu tenho certeza que você também recebeu a sua cura. Tome posse, porque o nosso Deus é o Deus que faz lá em Manaus e faz aqui também. Glória a Deus. Obrigada, Zita. Minha pastora Rosi. Grande, grande, grande é o teu nome, Senhor. Os teus feitos são maravilhosos. E nós te louvamos, Pai, porque o Senhor em todo tempo é bom. E por isso nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos. Nós te bendizemos pela tua ação na vida da tua filha Zita Guimarães. Nós te agradecemos pela cura na minha vida, na vida dos meus irmãos que aqui estão. Por isso nós vamos nos deleitar. Deleitar é se alegrar sobremaneira, é estar com o coração grato em todo o tempo. Quem é Deus senão o Senhor? Quem é esse Deus senão o nosso Abba? E nós te louvamos pelo transbordo, porque não só o coração, mas desde o alto da cabeça, a planta dos pés, o Senhor nos cura para nos usar com alegria, com gratidão, Pai, para que as pessoas vejam que nós vamos ter uma velhice deleitosa e nós partiremos para o Senhor apenas num sopro, Senhor. A dor não vai bater, ó Deus, porque nós vamos nos deleitar e nós nos alegramos nessa manhã pelos teus grandes feitos na vida de Zita Guimarães. Muito obrigada por essa sala, muito obrigada pelo teu povo.
Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por essa sala, por mais uma terça do transbordo sem fim. Estou cheia aqui, eu tenho certeza que você também tem um dia mais que abençoado, ficou gravado e você pode compartilhar com seu irmão que não esteve aqui, porque a palavra do Senhor nunca volta vazia. Obrigada, Zita Guimarães. Obrigada, Lila Silver. Bom dia, família. Amo vocês.